está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dizei-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nos últimos domingos nós temos escutado uma disputa entre Jesus e os fariseus. De vários modos, os fariseus estão tentando dissuadir Jesus, colocá-lo à prova. De algum modo, os fariseus já estão tentando fazer com que Jesus seja desviado do seu caminho, como se isso pudesse de fato acontecer. Por isso eles vão inventando a cada tempo uma história nova, vão se colocando na presença de Jesus, vão questionando, vão acusando, vão apontando defeitos aparentes, e agora de uma maneira mais profunda ainda, além de mais uma vez tentarem derrubar Jesus, eles se juntam aos partidários de Herodes. Isso para nós talvez pode não dizer muita coisa, mas se nós pensarmos no tempo de Jesus e aquilo que de fato era o símbolo dos partidários de Herodes, nós vamos perceber que os fariseus a qualquer preço quer fazer com que Jesus seja preso, seja morto e seja extirpado da face da terra. Os fariseus, os judeus, são judeus, eles sofriam com o pagamento dos impostos a César, o imperador. E aqui os partidários de Herodes, Herodes era o governador, que respondia diretamente a César. Então, de um lado, nós temos os judeus e do outro nós temos os romanos. E é juntando-se a estes homens que eles então vão questionar Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Um elogio falso. Um elogio destes homens que querem prender Jesus. Um elogio que de fato diz muito para nós. Primeira coisa que eles vão dizer é chamar Jesus de mestre. Mas chamam Jesus de mestre, mas não seguem os seus ensinamentos. E agora nós já podemos olhar para a nossa vida e começar a nos perguntar: será que também nós não fazemos a mesma coisa?
Não chamamos Jesus de mestre, não chamamos Jesus de nosso Senhor, não chamamos Jesus de nosso Deus, mas na verdade não seguimos Jesus, não adoramos Jesus, não ouvimos sua palavra. Como é que Jesus pode ser nosso mestre se nós não ouvimos e não colocamos a palavra de Deus em prática? Como é que Jesus pode ser meu mestre se eu faço as coisas sempre do meu jeito, sempre como eu quero, sempre para ganhar a vantagem, para ter privilégios? Se assim acontece na nossa vida, nós somos como estes fariseus, hipócritas, porque mentimos. Por fora, sim, chamamos Jesus de Senhor, chamamos Jesus de Mestre, mas por dentro, na nossa vida, principalmente quando se trata de aspectos que estão ali escondidos e que poucas pessoas veem ou quase ninguém, então eu não sigo Jesus. Sabemos que és verdadeiros, mas não te deixas influenciar pela opinião dos outros. É interessante o que os fariseus dizem. É interessante como eles reconhecem de fato, mas de uma maneira fingida aqui, mas como eles reconhecem que Jesus é a verdade. E que, claro, ele não se deixa influenciar pela opinião dos outros. E nós? Na nossa vida, no nosso dia a dia, nós perseguimos esta verdade, nós perseguimos Cristo, que é de fato a verdade, o caminho para a salvação, nós perseguimos, nós vivemos conforme esta verdade, ou será que nós vivemos das opiniões dos outros? Quantas vezes é recorrente pessoas reconhecerem que ignoraram a sua fé, que tiveram vergonha da sua fé, que não corrigiram o outro, que não disseram nada para o pecado do outro porque tiveram medo da opinião dos outros. O que vão pensar de mim se eu chegar agora no meu trabalho e querer corrigir lá o fulano? O que vão pensar de mim se eu disser lá no meu grupo de amigos que o aborto é pecado, que tomar anticoncepcional é abortivo e que fazer uso disso está fora da vontade de Deus e que eu sequer deveria estar na igreja ou comungar? O que vão falar de mim se eu começar a dizer aquilo que é a verdade? Então o que eu prefiro? A opinião. Quantas vezes a opinião dos outros muda, tira a nossa direção, tira o nosso foco de Deus? Se corremos o risco, por exemplo, de sermos rejeitados então, de sermos ignorados, ou de sermos recusados, banidos, e principalmente aí das redes sociais, ou até mesmo da nossa convivência social, então eu penso duas vezes. E aí eu abro mão da verdade para viver da opinião dos outros. Será que nós não estamos vivendo assim? Será que não somos como estes fariseus que querem arrumar uma brechinha naquilo que é a doutrina católica? Porque a doutrina diz não matar, e o não matar não se refere somente a tirar a vida física do outro, mas o não matar também está dizendo que eu não devo matar o outro com as minhas palavras, com a fofoca, com o fuxico, com o falar mal da vida alheia. E quantas vezes eu sigo por esse caminho, deixando a verdade de lado e julgando as aparências? Se fazemos assim, somos como os fariseus. A nossa vida dentro da igreja é uma coisa, fora dela, dentro da minha casa, no meu particular é outra. Não podemos ter duas caras. Não podemos viver das aparências. E aí que nós precisamos então, olhando para a nossa vida, decidir de fato de que lado nós estamos.
E aí Jesus responde a pergunta que é central no texto do evangelho que nós acabamos de ouvir. Os fariseus perguntam: é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus estava diante dos judeus, dos fariseus. E se ele dissesse: não precisam pagar, os fariseus ficariam contentes. Mas os romanos, os partidários de Herodes, prenderiam Jesus, porque ele estaria indo contra o imperador. E se Jesus dissesse então: sim, é necessário que se pague o imposto, sabendo já que o imposto era abusivo, Jesus estaria contra o próprio povo judeu. Então, como resolver a questão? Jesus pediu que trouxessem uma moeda, e pegando a moeda, então ele pergunta: de quem é a figura que está nesta moeda? Havia na moeda uma imagem que era a imagem de César. Como tem ainda hoje nas nossas moedas, por curiosidade, preparando essa homilia, eu fui lá e peguei algumas moedas para ver o que se tinha mesmo na nossa moeda, do nosso dinheiro, da moeda brasileira, se tinha a imagem de algum desses, se tinha, claro que não teria de César, mas tinha lá a imagem de Tiradentes, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, de Marechal Deodoro. Tem lá no verso das moedas, na maioria delas tem a imagem destes homens. E Jesus então, olhando para aquela imagem, olhando para aquela moeda, quando eles respondem que a imagem é de César, Jesus então resolve o problema: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é de César que nós devemos dar a César? Tudo o que passa. Tudo aquilo que nós usamos, tudo aquilo que nós de fato precisamos, inclusive para esta vida, não é nosso. Nós não vamos levar daqui nada, e já sabemos disso. Mas por que vivemos então tão apegados aos bens materiais? Por que é que nós vivemos tão apegados àquilo que são nossas seguranças humanas? Quando o nosso Senhor está dizendo: dai a César o que é de César. Mas o outro lado, a outra verdade, é que de fato deve nos questionar. Nós devemos dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é que existe em nós, que tem a imagem de Deus? Se nós voltarmos lá no livro do Gênesis, nós vamos lembrar que quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus imprime ali na nossa alma a sua imagem. Por isso que uma das coisas que nós precisamos dar a Deus, ou melhor, aquilo que nós precisamos dar a Deus, é a nossa própria vida. Damos a César o que temos. Damos a Deus o que somos. E como tem estado a imagem da tua alma? Que nós vamos sim, a nossa vida, a nossa alma, nós vamos precisar devolvê-la a Deus. É de Deus, é eterna. E quando tivermos que devolver a nossa alma, como a devolveremos? Será que não a devolveremos manchada pelo pecado? Será que não a devolveremos estragada pela miséria do pecado, da inveja, do orgulho e de tantas outras coisas que nós experimentamos? Precisamos, queridos irmãos e irmãs, de fato, devolver a Deus aquilo que é dele. E nós somos dele, nós somos suas propriedades. Nós somos, imprime em nós a sua imagem, esta que ninguém tira. O problema é que nós vamos distorcendo esta imagem e vamos dando ao mundo aquilo que é de Deus. Quando nosso Senhor nos chama a devolver a Deus aquilo que é dele.
Nós precisamos, de fato, tomar consciência daquilo que é de Deus na nossa vida e devolver a nosso Senhor. Aquilo que é do mundo, que fique no mundo. Aquilo que nós precisamos usar para o nosso sustento, para o nosso desenvolvimento, para a saúde física da nossa família, que usemos. Mas não invertamos as coisas. Não coloquemos nada daquilo que temos no lugar de Deus. E não entreguemos aquilo que é de Deus ao mundo. Muitas vezes é assim que nós vamos nos perdendo. Entregamos aquilo que há de mais precioso em nós, que é a nossa alma, que é a nossa vida, nas mãos do mundo. E assim nós ofendemos a Deus. E assim nós somos como os fariseus, que não estavam preocupados com a verdade, mas estavam preocupados com a opinião dos outros. Será que também nós, vivendo da opinião das pessoas, não temos desagradado ou ofendido a Deus? Peçamos que nosso Senhor nos ajude, que nesta celebração tomemos consciência daquilo que é de Deus e que nós temos entregado de mão beijada ao mundo. Peçamos que Deus nos ajude e que Nossa Senhora, que soube de fato viver inteiramente para Deus, nos ensine a sermos também fiéis ao seu chamado, para que, olhando com os olhos fixos em Jesus, possamos caminhar por meio dele, que já nos disse que é o caminho, a verdade e a vida. Deixemos de viver a nossa vida fundadas em opiniões, para vivermos da verdade que vem do coração de Deus. Passamos um instante de silêncio para meditar em nossa alma o que ainda nós vivemos pelas opiniões mundanas e que devemos converter na verdade de nosso Senhor.